Boa noite a todos que estão aqui presentes e também os que estão em casa assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook. É bom também nós estarmos reunidos aqui para louvar a Deus. E a gente queria começar cantando a música Isaías 53. Quem estiver aqui, conseguir se colocar de pé também para a gente louvar a Deus. Podem sentar, quem está aqui. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Quem está aqui presencialmente com a gente, quem está online. Bom que podemos ter esse tempo também de culto, de louvor e de adoração a Deus. Nós nos reunimos aqui em nosso
no nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por causa dele que nós podemos prestar culto, por causa dele que nós podemos ouvir sua palavra, por causa dele que nós podemos nos reunir, nos encontrar também como irmãos e irmãs. Eu quero trazer como palavra de saudação do Evangelho de Lucas, capítulo 10, o verso 1, que diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Muito interessante essa história que os evangelhos nos contam. Quando Jesus chama os seus discípulos, chama os seus apóstolos, ele os chama para serem seus seguidores, para o servi-lo e para testemunharem daquilo que Jesus estava trazendo, daquilo que Jesus estava falando, para falarem, para testemunharem do reino de Deus. Essa também é o nosso chamado como igreja, como cristãos, como corpo de Cristo, sermos sal e luz nessa terra. Mas o que me chama muito a atenção é que quando Jesus envia aqueles 72, uma turma grande de discípulos e seguidores, ele não envia eles sozinho. A gente poderia pensar assim, 72, poxa, vai para um monte de lugares. São 72 lugares, 72 pessoas que podem ser alcançadas, 72 vilas, 72 cidades. Imagina quantas pessoas ele alcançaria. Só que Jesus manda eles de 2 em 2. Então são 36, é só metade. Só que o alcance vai ser muito maior, porque ele não manda eles sozinhos. Jesus sabe da necessidade que cada um de nós tem de ter alguém do seu lado. Jesus sabe que nós não conseguiríamos sozinhos. E ele não nos envia sozinhos. Ele nos envia de 2 em 2. Nos envia com alguém outro do nosso lado. Alguém para nos apoiar, alguém para estar junto conosco, alguém com quem eu posso contar, alguém que pode contar comigo. E com essas palavras também eu quero iniciar o nosso culto lembrando disso, nós não somos enviados sozinhos. Por isso nós estamos aqui em culto com mais pessoas, por isso você também online pode participar junto com a gente desse momento. Quero orar. Nosso Deus, realmente Tu conheces as nossas vidas e as nossas necessidades. Tu nos envias, Tu nos fazes fazer parte do Teu projeto do reino de Deus. Tu nos chamas para dentro desse projeto, mas Tu não nos envias sozinhos. Tu não nos deixas desamparados. Tu nos dás Teu Espírito, Tua Palavra, e ainda assim Tu colocas alguém de carne e osso ao nosso lado. Alguém para caminhar conosco, alguém para estar junto de nós. Por isso nós Te damos graças também por estarmos aqui nesse culto, por sabermos que não somos deixados sozinhos nesse mundo. Pedimos que o Senhor esteja também conosco durante o tempo de louvor, esteja com quem está aqui presencialmente, também com os que estão online, também quem está online possa ser abençoado pela comunhão nesse momento. Que Tua Palavra, por meio dos cantos, por meio da palavra pregada, Senhor, possa alcançar nossas vidas e corações, fortalecer a nossa fé, converter a nossa vida para Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós continuamos com o louvor. Fazer Teu nome
Apesar dessa glória que
Vamos ter uma palavra de oração? Nosso Senhor, ainda mais nesses dias de hoje, é especial quando podemos estar aqui presencialmente no culto. É especial também para nós aqui sabermos que o pessoal está online, querendo acompanhar, se dedicar também a esse tempo de culto, de palavra, de comunhão. Quem está online não pode aproveitar essa bênção do estar juntos, mas pedimos, Senhor, que eles possam aproveitar também a bênção de saber que estamos unidos em um só corpo. E dessa forma, Senhor Deus, também serem abençoados por Ti. Que a Tua palavra chegue aos nossos corações, Senhor, de forma viva, impactante, tanto para quem está aqui quanto para quem está online. Eu peço, que eu oro, derrame sobre nós o Teu Santo Espírito agora, em nome de Jesus. Amém. A gente se alegra, devia ter falado logo no início, né? Mas o Pedro está de férias do CBB, por isso ele pode estar tocando junto aí com a banda jovem também. Tem uns 3 semanas que ele vai estar aí de férias, né? Depois em agosto ele retorna também de novo para São Bento. Legal, Pedro? Disseram que você tem que trabalhar aí nesses dias bastante, então é isso aí. Eu quero convidá-los também para abrirmos as nossas Bíblias, para lermos o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 5, os versos 27 até 32. Dias atrás, 2 semanas atrás, no culto nós já olhamos esse texto, olhamos um pouco para a vida do Levi. O Evangelho de Lucas chama ele de Levi. Levi é o Mateus, o mesmo Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus. Vamos ver como que o Lucas conta a história do chamado dele, né? Lucas capítulo 5, versos 27 até 32. Você pode acompanhar na sua Bíblia, acompanhar na transmissão, aí está aparecendo também, ou aqui na projeção. Eu passo a ler então. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus, aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Até aqui essa história do chamado de Mateus, que conta a história de alguém que se levantou. Essa história nos fala da possibilidade, né, que em Jesus a possibilidade de se levantar. Ninguém precisa ficar caído. Ninguém é para sempre completamente derrubado. Eu sempre gostei de andar de bicicleta. Agora que eu ando pouco, mas no tempo da infância, juventude, eu andava muito de bicicleta. Eu já caí algumas vezes, né? Quem anda de bicicleta também precisa saber que em algum momento vai cair. Ou quando está aprendendo, ou depois de aprender, em algum momento vai cair. Eu gostei de andar de bicicleta e já caí algumas vezes também. É incrível. Não sei se você já caiu de bicicleta ou já caiu de alguma outra forma, né? Como nós tentamos levantar rapidamente quando a gente cai. É muito rápido, né? Caiu, levanta, né? Nem se pergunta se machucou ou não se machucou. A primeira coisa que faz é olhar para o lado para ver se alguém viu que você caiu. Eu era adolescente, jovem, assim, já uns 16, 17 anos. Foi lá em Blumenau. Acho que eu estava indo para casa
casa, não sei onde é que eu fui, se tinha algum encontro em algum lugar, estava indo para casa e andando de bicicleta por cima das calçadas, e saltando nas calçadas, e em determinada hora eu freiei com o pneu da frente, sem me dar conta de quanto que eu estava freando, e vocês podem imaginar o que aconteceu, né? A bicicleta virou, eu caí, sorte que era de noite, ninguém viu, pelo menos acho que não, né? Me levantei rápido e saí de lá, né? É incrível como a gente tem vergonha de ter caído. Quem gosta de cair, de ser pego na queda, de passar vergonha por não ter conseguido andar de bicicleta direito, né? E ainda mais quando é culpa da gente, né? Por uma bobeada, por estar fazendo estripulia de bicicleta, né? Essas coisas assim. Amarga a ilusão, né? A gente achar que é perfeito, às vezes, que não faz nada de errado, né? Às vezes a gente gosta de passar essa imagem, né? Mas é uma ilusão, né? Ninguém é perfeito, nós somos pecadores, e o pecado ele alcança todas as dimensões, até o andar de bicicleta, né? E isso não é pecado, né? Cair de bicicleta, mas o pecado ele alcança todas as dimensões da nossa vida, e em todas as áreas nós somos falhos. E nós deveríamos estar mais conscientes disso, que não precisamos ser perfeitos. Não precisamos passar essa imagem de perfeição. E precisamos, na verdade, estar conscientes de que somos falhos, somos pecadores, erramos. A outra pessoa pode estar certa e eu errado. E isso nos ajudaria muito. Mas, enfim, falando em quedas de bicicleta, ainda criança, a queda assim que eu mais me lembro, eu me lembro de algumas quedas de bicicleta, né, mas essa é a mais impactante. A casa dos meus pais ficava grudada, assim, do lado da casa dos meus avós, 10, 15 metros ali de distância uma da outra, e meu pai e a mãe estão assistindo ali online, né, eles vão se lembrar dessa história também. Eu lembro de vez em quando, né, conto ela de vez em quando. Mas enfim, eu devia estar muito rápido, né, para as minhas habilidades ciclísticas daquela época. E eu sei que indo da casa dos meus avós para a casa dos meus pais, eu fui fazer uma curva ali que tinha que passar para não entrar direto de bicicleta dentro de casa, né, senão eu ia capotar lá dentro de casa. E eu não fiz aquela curva direito e eu caí. Obviamente me levantei rapidinho, né? Ainda criança eu já sabia, né, que tinha que levantar rápido quando caía de bicicleta. Só que quando eu levantei, eu percebi, ainda sem dor alguma, eu percebi que tinha um grande corte na altura, assim, um pouco acima do joelho, né? Cicatriz que eu levo até hoje ainda. E ali eu percebi que eu não podia ter vergonha de pedir ajuda. Eu não fui chorando, porque não doía ainda, né? Eu chorei depois que fui pro médico, né? Ali eu chorei. Mas eu fui pedir ajuda. Isso é muito interessante, né? Naquela hora, quando eu percebi que não tinha jeito, eu percebi que a vergonha não era o mais importante nessa hora, não passar vergonha, mas pedir ajuda. O chamado de Levi, o chamado de Mateus, ele nos conta a história de alguém que descobriu que não precisava ficar caído, que não precisava mais ficar sentado, né? O ficar sentado simbolizava a sua vida anterior, a sua vida longe de Deus, a sua vida em pecado. E ele descobriu que quando Jesus o chamou, ele podia seguir, ele podia levantar, ele não precisava ficar caído. A autoridade com que Jesus chamou ele, só dizendo segue-me, deu a Levi a oportunidade dele se levantar. Levi se levantou e seguiu a Jesus. Seguir alguém quer dizer ir para algum lugar. Essa palavra, né, ele tem esse sentido lá no grego, a palavra que é usada, né, quando o Lucas conta essa história, né? Ir para algum lugar com outra pessoa, acompanhar alguém, ir atrás de alguém. Pode até significar seguir a opinião de alguém, concordar com alguém. Só que quando a palavra seguir é usada para descrever alguém que respondeu ao chamado de Jesus,
esse seguir não é mais só seguir uma opinião. Esse seguir é seguir uma pessoa. Não é seguir uma ideia, não é seguir uma doutrina, não é seguir uma religião. É seguir uma pessoa. É sair de lá onde ele estava sentado, se levantar, deixar tudo para trás e seguir agora uma vida completamente nova, receber novas diretrizes, um novo jeito de viver. Para nós não é muito comum essa expressão, né? Nós temos professores e alunos, mas o aluno vai lá na escola, senta lá na carteira, o professor está lá na frente, ou até tem aulas particulares onde eles estão um com o outro e eles passam informações. Mas aqui, naquele tempo, no Novo Testamento, naquela época, né, era comum a ideia de rabinos, mestres e discípulos. Inclusive os filósofos, né, entre os gregos, eles tinham isso. Eles tinham os seus discípulos. E uma característica muito interessante é que escolher acompanhar um mestre, escolher acompanhar um rabino, significava segui-lo em todo lugar que ele andava. Significava deixar toda uma vida para trás e seguir agora todo um jeito novo de viver. Morar na casa onde ele mora, comer na hora que ele come, conversar com as pessoas que ele conversa, andar aonde ele anda, fazer as coisas que ele faz. Porque eles tinham um jeito muito interessante que nós modernos desaprendemos. Nós modernos e pós-modernos, que nos achamos muito inteligentes, nós desaprendemos essas lições de ensino. Eles entendiam que eles iam aprender na prática. Eles iam aprender praticando, fazendo as coisas que o mestre fazia. E para isso, então, eles tinham que abandonar tudo e eles tinham que servir o mestre. O mestre podia pedir, podia dar ordens e eles tinham que obedecer. Isso tem um significado muito maior entre o povo de Deus e mais ainda com Jesus e os seus discípulos. Porque eles não estão aprendendo simplesmente uma nova filosofia, mas eles estão aprendendo a colocar em prática como se vive o jeito que Deus quis que as pessoas vivessem. Como se obedece à vontade de Deus. Essa era a grande pergunta, a grande busca dessas pessoas. Como se vive a vontade de Deus, como se pratica a vontade de Deus. E para isso, então, eles serviam o seu mestre. Eles entendiam que se eles obedeciam o mestre, aprendiam a obedecer o mestre, eles estavam automaticamente também aprendendo a obedecer a Deus. Seguir a Jesus, via de regra, implica abandonar um jeito antigo de viver e viver agora com novas diretrizes, servir um novo Senhor, servir um novo mestre, praticar um jeito novo de viver. Mas havia um problema, pelo menos para o Levi. O Levi, a vida inteira dele, ele tinha tomado a decisão de desprezar a Deus, de desprezar o seu povo e de adorar o dinheiro. Era isso que os cobradores de impostos naquela época tinham que decidir quando eles se tornavam cobradores de impostos. Hoje quem trabalha em coletoria, fiscal de fazenda e tal é diferente, mas naquela época era isso que significava para eles. Como esse homem agora vai saber o que é essa nova vida aí que Jesus está me chamando? Porque foi muito radical. Segue-me. Pensou se Jesus dissesse para cada um de nós: segue-me. E Jesus está dizendo isso para nós: segue-me.
Só isso, sem explicações. Vem comigo, vem atrás de mim, aprende comigo, anda comigo, me obedece e me serve, segue-me. Eu tenho assim 99,999% de certeza, só para não dizer 100, né? Que iam surgir inúmeras perguntas na nossa cabeça, e que surgem inúmeras perguntas na nossa cabeça. Mas como é que eu faço isso no dia a dia? A língua grega, ela é diferente do português. E o Novo Testamento, ele foi escrito na língua grega. A língua grega, ela tem duas maneiras de descrever uma ação que aconteceu no passado. Nós temos ali os passados, né? Pretérito mais que perfeito, imperfeito, só para dar nó na cabeça, né? Não sei como é que é o espanhol, Damian, mas tem também, né? Mas enfim, o passado, ele descreve alguma coisa que aconteceu. Já lá no passado, já aconteceu. A língua grega, ela tem duas maneiras de descrever algo que aconteceu no passado. Uma dessas maneiras, né, desses tempos aí é o tempo auristo. Descreve algo que aconteceu uma vez por todas. Aconteceu lá no passado e nunca mais aconteceu. Jesus morreu por nós na cruz. Aconteceu uma vez por todas. É o auristo, uma vez por todas. E tem um outro tempo verbal que se chama imperfeito, que descreve algo que aconteceu uma vez, mas que continua acontecendo. Ele continua acontecendo. Algo que fez uma vez lá no passado e continua fazendo. Continua valendo ainda no presente e no futuro. Quando o Lucas, o nosso evangelista, ele vai contar a história dos discípulos que foram chamados, ele conta primeiro do Pedro, Tiago, João e André. E conta que eles também, Jesus disse, segue-me, né? Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles seguiram, deixaram os barcos na areia e seguiram. Esse seguiram está lá no auristo. Seguiram de uma vez por todas. O Lucas, ele quer destacar que foi radical essa mudança. Eles deixaram tudo para trás, agora é radical. Não tem mais volta. Quem colocou a mão no arado não volta mais, não olha mais para trás, é olhando para frente, é seguindo a Jesus. E agora, quando ele vai contar a história do chamado do Levi, do Mateus, ele vai destacar uma outra parte desse seguir a Jesus. Ele descreve que o Mateus seguiu a Jesus e continuou seguindo. E esse seguir a Jesus era algo que o Mateus precisava, que o Levi precisava fazer continuamente. Ele precisava continuar nesse discipulado, continuar seguindo o Mestre, continuar seguindo o Senhor Jesus. O Levi percebeu que a sua necessidade era tão grande que ele precisava de ajuda o tempo inteiro. Somente quem sabe que não dá mais para viver do mesmo jeito irá aceitar o chamado de Jesus dessa forma. Mais ou menos quando a gente cai de bicicleta, né? Tanta gente acha que dá para levantar e olhar para o lado, ninguém me viu. Não foi nada. Vai embora. Tá tudo bem, tudo em ordem comigo. Mas aí quando a gente percebe que a queda foi feia, quando a gente percebe que não tem jeito, mãe, não sei se eu chamei a mãe ou o pai, o que eu fiz. Caí. Aí a gente pede ajuda. Aí a gente diz, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Tem um hino, né, que eu gosto muito. Senhor Jesus, de Ti preciso sempre. Essa consciência deveria ter mais. Esse perceber quanto nós precisamos do Senhor Jesus.
essa consciência de que precisamos de ajuda. Que lições que nós podemos tirar dessa história? Levantar e encontrar ajuda no caminho. É possível levantar, mas para ficar de pé a gente precisa de ajuda no caminho. Vida de fé é discipulado. O Novo Testamento chama a vida de fé de discipulado, de seguir a Jesus. O Novo Testamento, a Bíblia, não chama a vida de fé de ir na igreja, de seguir uma religião. O Novo Testamento chama a vida de fé, o ser cristão, de andar com Jesus. Não é uma questão de onde você vai ou do que você faz, mas é uma questão de com quem você anda. A quem nós seguimos, a quem nós imitamos, a quem nós servimos. As nossas vidas, elas são moldadas, elas são influenciadas de muitas maneiras, normalmente por outras pessoas. Um amigo, um relacionamento, uma pessoa que é dependente de nós. Talvez a gente precise influenciar e ser influenciado pela relação de amizade entre um discípulo e um mestre. Pensando no nosso mestre Jesus Cristo, mas também no cuidado de uns para com os outros. Uma outra lição, então, a partir desse texto, é não ter vergonha de pedir ajuda. Não ter medo, não ter vergonha. Não é especial. A gente tem coragem de pedir ajuda. Enfrentando um grande problema, não dá mais conta sozinho. Só eu preciso conversar, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua orientação. Isso aí não está mais. Como é especial quando a gente consegue fazer isso. Como é especial quando a gente tem alguém quem a gente pode contar. Você tem alguém assim? Você tem alguém que caminha contigo? Alguém que caminha ao teu lado? Alguém que te ajuda? Alguém para quem você presta contas até? Só essa vida aí com Jesus, me ensina ela. Eu preciso aprender. Eu já sei muita coisa, mas talvez você tenha mais para me ajudar. Com algumas situações aí na minha vida que não dá certo, eu preciso de ajuda. Jesus contou uma história, mais ou menos como uma parábola, de uma pessoa que tinha sido exorcizada, né? Que foi expulso o demônio que ela tinha dentro dela. E aí ele diz assim, só que se não for colocado nada no lugar, o espírito imundo lá, ele vai vir, vai ver, encontrar a casa arrumada, vai trazer outro junto com ele e tomar conta. E nós precisamos desse levantar, seguir a Jesus, e agora eu vou continuar junto com ele. Eu preciso de ajuda para continuar, não posso ficar sozinho. Não ter vergonha de pedir ajuda. E em segundo lugar, não ter preguiça de ser ajuda. Não ter preguiça, né? Ou não fugir da responsabilidade e de repente caminhar com outros. Por meio da relação de amizade. Por meio da parceria de vida. Mais do que nunca nós descobrimos, né, nessa pandemia aí, quanto nós somos dependentes de outras pessoas. Como nos faz mal ficar isolados. Como nós precisamos, nem que seja olhar só no olho do outro. Eu lembro do Márcio, né, quando a gente conversava no conselho, vamos começar, não vamos começar os cultos presenciais, ano passado ainda, né? Roberto, não faz mal se a gente não pode se abraçar. É só poder olhar no olho um do outro. Quem está online não consegue isso, né? Mas então, por isso, poder mandar o seu comentário e dizer, aqui a gente está assim, ora por mim por isso, como é que vocês estão ali? Eu acho muito legal quando alguém comenta alguma coisa e vocês nos comentários mesmo respondem, para a gente ter
esse participar da vida um do outro, mas também ir além disso, estar disposto a caminhar além só daqui do encontro do culto, por meio da parceria, da amizade. Eu tenho um amigo, eu preciso me disciplinar para a gente marca horário na agenda para se encontrar. A gente se encontra online, né? Conversa online. Tá longe. E a gente às vezes tem vontade de fugir dessa conversa. Porque nessa conversa, eu e ele, nós assumimos o compromisso de ser sinceros e transparentes um com o outro. E de contar quando a gente está precisando de ajuda. E como é bom quando a gente pode contar com essa pessoa. Você tem alguém assim? Você é alguém que alguém pode contar contigo? Não precisa ser o universo inteiro, o mundo inteiro. Mas uma pessoa. Você estar disposto a caminhar com alguém, a ser amigo de alguém. Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, né? Por isso, para caminharem um do lado do outro. Alguém que entendeu isso foi o Barnabé. A gente fala tanto do Paulo, né? O apóstolo Paulo, as cartas do Paulo. Mas eu ouso dizer que se não fosse o Barnabé, nós não teríamos o Paulo. O Espírito Santo, Jesus falou com o Paulo e tudo, mas também ele disse para o Barnabé: vai lá, Barnabé. Quando Paulo se converteu, ainda chamado de Saulo, né? Todo mundo ficou com medo dele lá em Jerusalém, a igreja inteira pensando: bom, esse homem ali nos perseguia, como é que nós vamos receber ele agora? Ele está dizendo que é cristão, mas isso aí é enganação dele. Aí o Barnabé foi lá, pegou ele do lado: eu vou lá te levar para os apóstolos, eu sei que você se converteu, eu sei da tua história, eu vou lá contigo. Depois, o Barnabé foi enviado pela igreja para ir lá para a cidade de Antioquia. Tinha muita gente se convertendo e eles precisavam de alguém ali para caminhar com eles. Quem melhor do que o Barnabé? Esse homem sabe fazer isso. O que o Barnabé fez? Antes de ir para Antioquia, ele passou em Tarso, lá onde o Paulo estava, e levou ele junto. E os dois foram juntos para Antioquia. E depois os dois foram juntos na primeira viagem missionária, que a gente fala a viagem missionária do Paulo, mas foi do Paulo e do Barnabé. Depois o Evangelho, o livro de Atos não nos conta, né? Mas o Barnabé foi fazer outras viagens e o Paulo foi seguir as dele. O Barnabé entendeu que não é para ele ser mais importante. Talvez o discípulo dele, né, a pessoa com quem ele andou, vai ser muito mais importante do que ele. Vai ser muito mais usado em mais coisas do que ele. Mas o Barnabé foi o cara que estava ali do lado na hora certa. E assim, gente, eu fiz uma pesquisa, eu não vou ler para vocês porque é muita informação, mas se eu ler tudo a gente não vai nem lembrar de nada. Mas eu olhei quantos mandamentos existem que falam no Novo Testamento de uns aos outros, os mandamentos da mutualidade. O que Deus nos manda fazer de uns aos outros. Amem-se uns aos outros, acolham uns aos outros, saúdem uns aos outros, não tenham inveja uns dos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, confessem-se uns aos outros, perdoem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros. Só li alguns. Tem muito mais. Levi precisava de alguém, precisava seguir junto com alguém para saber como é que era essa nova vida, e ele seguiu com o próprio Jesus. E aí ele conta também o evangelho dele depois, o evangelho de Mateus. Ele fala das pessoas que vão seguir a esse Jesus, contando desse Jesus para as outras pessoas seguirem com ele. Eu quero animar vocês a investirem em amigos, em procurar ajuda e em ser amigos. Vida de fé, ser cristão, é ser discípulo. Não tem outro jeito. É andar com Jesus
e andar com outras pessoas. É ter pessoas que nos ensinam a andar com Jesus e a ensinar outras pessoas a andar com Jesus. E isso tudo na prática, não na teoria. Isso só funciona na prática. Que Deus nos ajude a sermos discípulos de Jesus, vivermos em discipulado, fazermos discípulos também, não nossos, mas discípulos de Jesus. Eu quero orar. Querido Deus, Tua palavra frutifique em nossos corações. Nós temos também essas perguntas agora. Ah, Senhor, como é que a gente faz isso tudo? Mas o Senhor em primeiro lugar, nos dá o Seu Espírito, Sua palavra, o Senhor mesmo, para caminhar com o Senhor nesse novo jeito de viver. E ao mesmo tempo o Senhor coloca pessoas ao nosso lado, não nos envia sozinhos, nos envia de 2 em 2, nos envia pessoas para caminhar conosco e nos envia a nós para caminharmos com outras pessoas, por meio dessa parceria, dessa amizade, dessa ajuda mútua, do que é essa vida sob um novo Senhor, sob nova direção. Ajuda-nos como igreja, abençoa e frutifica a Tua palavra também nessa comunidade, para que o Teu reino possa crescer, para que mais e mais pessoas possam ser Teus discípulos e discípulas. Nós sabemos que o Senhor ouve essa oração, porque essa é a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos alguns avisos e comunicados. O pessoal aí que mandou algum comentário ou algum pedido de oração nos comentários aí, o Davi está fazendo essas anotações, ele já vai trazer aí daqui a pouco. Mas primeiro nós queremos parabenizar quem está de aniversário. Começamos com o aniversariante do dia de hoje, né? O Helmut está fazendo mais um ano de vida. Parabéns para o Helmut. Amanhã tem aniversário do seu Gerson e do João Felipe Grebin. Parabéns para o Gerson e para o João Felipe também. E da família Guimarães, né? Semana que vem o João Marcos, né? Olha só ali o Marcos aqui. O João Marcos está de aniversário lá na Alemanha. Ele veio essa semana, olha que legal. Que joia. Comemorar o aniversário em casa. Que bom. E também no dia 15, a Estela Maria, filha do Aldejanir e da Elaine, está de aniversário também. Parabéns para a Estelinha. Alguns recados. Primeiro, você pode participar do projeto Dose de Esperança. A temática do Dose de Esperança para o mês de agosto será Não Temas. Tem muitos versículos na Bíblia que nos falam para não ter medo, para ter coragem. E esse é o tema que a gente gostaria de compartilhar por meio do Dose de Esperança. O medo é uma situação bem presente no nosso dia a dia. A pandemia despertou inúmeros novos medos. A palavra de Deus, ela nos ajuda a não ter medo. Esse não ter medo é um não ter medo que nos leva à confiança. Por isso, a gente tem certeza de que muitas pessoas precisam ouvir essas palavras. E assim, é um projeto que a gente gostaria de contar com a comunidade. Os jovens fazem a maioria, mas a comunidade como um todo seria legal participar, né? Procura lá na sua Bíblia, coloca no celular, quem tem Bíblia no celular, a palavra temor, temas, não temais, ou alguma coisa assim, coragem. E aí você vai encontrar versículos, ou pesquisando também, né, nas suas leituras diárias, versículos que falam de não ter medo, de ter coragem, e compartilhe isso. Nós vamos compartilhar o seu versículo, mas se você quiser até dizer, olha Roberto, eu gostei desse versículo por isso, por isso e por isso, você pode fazer isso também. A gente vai compartilhar isso de alguma outra forma, mas você pode fazer isso também, tá ok? E aí pode ser com uma imagem, né? Pode fazer lá no aplicativo a imagem do versículo e tal, botar uma imagem junto, ou pode só escrever, bater uma foto, ou pode só mandar para mim ou para a Débora, e aí a gente mesmo faz é a Débora que faz, né? Mas pode mandar para mim também.
a imagem e o versículo para compartilhar aí no Instagram e no Face. Agenda, essa semana, terça-feira tem reunião do conselho, tá? 19h30, o pessoal do conselho. Na quarta, o estudo bíblico, pode participar online ou presencial. Na quinta, o estudo lá em Gravatá, às 3 horas da tarde. Na sexta, live de oração, às 21 horas. E os jovens a gente ainda vai ver. Nós tivemos ontem a nossa festa rural, foi presencial, foi muito legal. E domingo que vem o nosso culto. Ofertas, quem está aqui pode deixar a oferta lá na sexta, no final da saída do culto. Mas também podem ser feitas ofertas, dízimos aí durante a semana, podem trazer aqui, ou então aqui tem os dados bancários aí. Se você colocar pegar o QR Code aí no seu celular também dá para a gente ainda não tem chave Pix, mas dá para fazer Pix via dados bancários, e aí tem os dados bancários então para você fazer a sua doação. É isso de avisos? É isso. Eu quero agora convidar a Catherine, porque nós queremos orar pela Catherine. A Catherine vai fazer uma viagem missionária dia 16, né? Sexta-feira a Catherine vai, e ela retorna dia 31, dia 1º? Dia 1º. Catherine, conta um pouco dessa viagem aí que você vai fazer, um pouco. Boa noite. Eu participo de um projeto chamado Conexão Voluntários em Campo. É um projeto interdenominacional, onde voluntários vão para uma viagem missionária a curto prazo, sempre apoiando ou missionários que já estão no campo local ou uma igreja local. E dessa vez nós vamos para a fronteira com a Venezuela, né? Nós vamos ficar em Roraima, nós vamos ir com uma equipe de saúde, vai médico, vai dentista, e nós vamos atendê-los, né? Os venezuelanos que estão ali na fronteira, e nesse atendimento, nesse processo, a gente compartilha com eles o amor de Deus e evangeliza eles também. Nós vamos estar indo, então, como o Roberto falou, nessa sexta-feira, e nós vamos trabalhar nessa viagem juntamente com o Exército Brasileiro. Também é uma oportunidade de estar trabalhando também com o Exército, com eles ali, demonstrando o amor de Deus através do serviço para esse povo. É Conexão Voluntários em Campo. Tem site, tem Instagram, tem Facebook. O site é meio caidinho, é mais fácil achar pelo... mas é verdade. É mais fácil pelo Instagram ou pelo Facebook. É Conexão Voluntários em Campo. Então, agradeço as orações dos irmãos e quando voltar, a gente conversa. Obrigado, Cátia. Instagram é mais fácil de atualizar hoje em dia, né? Fica mais atualizado, legal. Fica aqui. Vai ter um boletim de oração que vai ser encaminhado no grupo do WhatsApp. A gente vai compartilhar também, certo? Temos outros motivos de oração, Davi? Não? Depois eu vou falar o nome de quem estava online. Alguém daqui tem algum motivo com pedido de oração? Então nós lembramos do Silas e da Nilve Gangeiro, e ainda da saúde do seu Gerson e também da Dona Ana. Dona Ana tem uma cirurgia nessa semana, na sexta-feira também. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir também a Tua bênção sobre esse projeto missionário agora nos próximos dias. Nós sabemos que o Senhor já está ali trabalhando, está à frente de tudo, preparando mentes e corações para a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu também estejas junto com toda essa equipe de voluntários. Em especial, oramos pela Catherine, Senhor Deus, pedimos que o Senhor esteja carregando ali, dando a ela toda a capacidade, a sabedoria, dando o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para que ela possa ir com ânimo e com coragem, sabendo que ela pode esperar em Ti, pode confiar em Ti, pode saber que Tu já estás ali na frente, Senhor. Dá também a sua família, ao Richard, a sua mãe, também a calma, o conforto
nesse tempo, que possam ser também um suporte, um esteio, e também nós como comunidade, Senhor, que estejamos intercedendo e orando por esse ministério e pela Catra. Senhor nosso Deus, da mesma forma, nós trazemos a Tua presença, a vida e a saúde do seu Silas Grangeiro e da Dona Nilve. Pedimos que o Senhor esteja se fazendo presente ali nesse lar, nessa casa, consolando, aliviando as dores e também dando orientação e dando a Tua palavra ali para eles. Também, Senhor, com a Dona Ana e a cirurgia que ela precisa fazer e também a saúde do seu Gerson. Colocamos eles nas Tuas mãos, Senhor. E assim nossos demais pedidos e orações nós entregamos também na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Cátia. Pode sentar. Deixa eu falar quem estava junto com a gente aí, antes da gente terminar o nosso culto. Obrigado, Davi. Muito bem, nós temos aqui o seu Haroldo e a dona Joana Lemel, foram os vencedores aí. Quem mandou o primeiro comentário online hoje foi o pai e a mãe. Também o José e a Singrid, a Irmgard, o seu Ari Pereira, a Edi, eles disseram que queriam estar aí hoje, mas não deu certo, né? Mas estão acompanhando online. O aniversariante, o Helmut, a Nika, a Eloide, a família Gutbier, eles não estão aqui hoje no culto, né? A Débora e o Davi não estão com a banda jovem, porque agora foram para a Concórdia nesses dias. Não sei se estão no meio do caminho ou se já chegaram em Concórdia. Também a família Bertolt está acompanhando, né? Dona Elvira, Fred, Eliane, Mateus, para ver se a Carol está aí cantando, né, Carol? A Nilve e o Silas, a família Grebin, a Cris, estavam aí final de semana comemorando o aniversário do João também. O Valmor, a Rafaela e a mãe do Valmor, a dona Ranelore, lá em Timbó. A dona Vera e o seu Gerson. Marlise, ainda em Benedito Novo, a Marlise e a dona Vale. A Dani, a Liz, o Jean e a dona Zelina. O Gustavo e a Amanda, também assistindo junto com a gente. A Marli e o seu Alcides Westphal, lá de Pissarras. O Roberto, a Roberta, é Roberta também? Isso, a Roberta e o Rubens, é isso? Lá de Ibirama, e a família ali junto, né? Também eu imagino que a Rafa e o Marcel e o Gabriel e a Mariana estão assistindo juntos também o nosso culto lá em Pissarras também. Um abraço para o pessoal ali em Pissarras, para a nossa turma lá, né? Os nossos irmãos lá em Pissarras. Então era esse pessoal que estava junto com a gente fica bem feliz que você estava também participando desse culto. E eu peço a bênção de Deus, que o Senhor nosso Deus, Ele nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que Ele levante o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. E assim nos abençoe o Todo-Poderoso Deus, desde agora e para sempre. Amém. Seja uma bênção no seu dia a dia. Uma boa noite a todos.